Nossa, que silêncio, meu Deus. Tô traumatizado com vocês. Tô triste. Ô, André, Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Oi, eu cheguei de novo um pouquinho diga assim. atrasada e tu chegou a falar sobre o comparativo que tu ia fazer sobre dos artigos? Não, não comentei nada. Eu nem lembrei dos artigos. Esse artigo não vai valer como terceira nota também, não, tá? Tá. Mas tem que. Eu Pode. fiz o meu comparativo, então se tu não vai discutir, beleza. Eu só monto o meu slide e mando para o Lucas. Não, vamos fazer assim, pessoal. Na sexta-feira, depois do feriado, nós vamos ter aula normal. Vamos deixar para que todos façam esse comparativo e na sexta-feira, depois do feriado, porque eu vou ter que estar aqui, vocês apresentam com mais tranquilidade. O que vocês acham? Tá, mas eu queria saber se você vai discutir o comparativo para ver se eu fiz certo, se eu fiz errado. A hora que você apresentar, nós vamos discutir, sim. Ah, tá. É só na hora da apresentação. Tá, Sim, na hora da entendi. apresentação. Então tá. Entendeu? É para Então, mandar pro senhor profi. É assim, eu solicitei que vocês mandassem para o Lucas, porque daí o isso. Lucas me manda tudo de uma vez, de todas as pessoas que já vão apresentar, fica mais fácil para eu colocar no computador e abrindo para vocês e vocês apresentando, entendeu? Porque se cada um for abrir no seu computador, vai dar pau, vai tomar tempo, um vai saber abrir, outro não, outro vai conseguir, outro não. Tem gente que está pelo telefone, então é melhor a gente centralizar no Lucas e o Lucas manda a bola para mim e eu coloco para vocês. Mandem Tá, tudo pra mim perto do dia da apresentação, daí eu mando no dia pro professor daí. Mais fácil. Isso. Determina um prazo aí de horário, Lucas. Daí quem apresentou, apresentou. Quem Aham. não apresentou, se deu mal, porque já teve tempo suficiente para isso. Beleza, depois a gente discute isso no grupo da turma daí. tá, Isso, tá? tá, E por obrigada. favor, se alguém da secretaria mandar recado para vocês no grupo, falem bem de mim, tá? Ok, pode Vamos deixar. lá. Pessoas, vocês estão vendo aí, foi aberto a ressonância de coluna panorâmica, abriu para Sim. vocês? Sim. Tranquilo? Então vamos lá. Nós paramos nessa parte, nós começamos desde a parte de crânio, passamos alguns protocolos de crânio lá, viemos descendo pelo esqueleto axial, falamos sobre cervical, sobre coluna torácica, falamos sobre lombar, e agora nós estamos indo para tórax. Por quê? Porque nós estamos dentro do eixo sagital, então nós vamos começar pelo esqueleto axial. Caixa torácica faz parte do esqueleto axial, só lembrando o básico para vocês. Evidentemente que vocês já sabem isso de cor e salteado. Então, nós vamos começar falando sobre, opa, deixa eu voltar um aqui, condições comuns para eu realizar esse exame. Ele é muito parecido com os exames de coluna que nós apresentamos anteriormente, então eu vou ter lá uma imagem panorâmica de coluna vertebral. Indicações comuns, compressão raquimedular, né, devido à doença metástica, tumor medular, e, enfim, tumor plumário para restreamento e daí por diante. Escoliose e cifose, porque eu quero ver também qual é o desvio desse canal medular dentro da distorção dos corpos vertebrais, ver qual é o deslizamento da anterior e posterior dos ligamentos anteriores e posteriores de sustentação da coluna. E equipamento que eu vou usar vai ser o mesmo equipamento que é uma bobina total para a coluna, com os arranjos de fase e as devidas sincronizações periféricas. Isso quer dizer que o meu paciente, obrigatoriamente, ele vai estar em decúbito dorsal. Dentro desse decúbito dorsal, ele vai estar posicionado com as bobinas, vai estar acomodado com os confortos de perna, porque a coluna vertebral dele tem que estar o mais próximo possível do meu eixo longitudinal, e vou colocar ele dentro do meu equipamento para poder fazer o meu exame. Posicionamento do paciente, como sempre, o paciente vai ficar em decúbito dorsal na mesa de exame, paciente posicionamento de modo que a luz dos alinhamentos, nós já vimos isso anteriormente, se conhecido com as marcações do eixo sagital, do eixo coronal e do eixo axial desse paciente. Fica alinhado na luz do alinhamento horizontal, passe pelo nível do ponto do meio do caminho entre o sacro e a base do crânio. Então, eu tenho que ter
a base do crânio dele dentro desse posicionamento, a linha deve estar me indicando que ele está dentro desse posicionamento, e lá o final do sacro também, geralmente a gente pega um pouco abaixo do acetábulo ali, da cabeça do fêmur, pelo menos uns 10, 15 centímetros, porque daí nós temos certeza que toda a coluna vertebral desse cliente, desse paciente, vai estar dentro do meu campo de exame. Protocolo sugerido, vou fazer um T1 sagital, cortes de espaçamentos finos, e eu vou fazer aquele mesmo processo para visualizar os espaços intervertebrais de cada disco intervertebral, tendo ele desvio ou não. Então, eu vou alinhá-los conforme a necessidade. Uns vão ficar em oblíquos, outros vão ficar mais planos, outros vão ficar em oblíquo, outros vão ficar mais planos. Eu vou seguir a disposição da estrutura que eu tenho dentro do campo de visão que o meu scout vai estar me proporcionando. Dúvidas até aqui? Bem tranquilo, né? Então, vou ter também o T2 sagital e, se for possível, um T2 estrela. Festo espinheco e vou fazer o axial em oblíquo. Prescritos cortes e espaçamentos finos para cada região. Tá? Tenho lá as minhas primeiras imagens, uma imagem em T1 e uma imagem em T2. Eu consigo ver os desvios desse corpo vertebral e, inclusive, nesse corpo vertebral aqui, ó, eu tenho uma formação atípica nele do corpo vertebral, como se fosse uma hipercalcificação de corpo de vértebra, né? Vocês conseguem visualizar aí? Tá bem aqui nessa região. Eu devia ter marcado, mas acabou passando em branco. Pego a base do meu occipital, porque a ideia é eu pegar atlas e axis juntamente com o occipital e vou até o final do sacro aqui. Vou visualizar todas as vértebras, todos os alinhamentos, canal medular, e consigo visualizar isso tanto em T1 quanto em T2, e se tiver um outro procedimento, eu vou visualizar. O que significa isso? Se eu tiver algum tumor sendo desenvolvido aqui, algum desvio, tanto em T1 ou T2, ele vai me dar justamente qual é o procedimento que eu devo realizar. Caso seja necessário, eu vou aplicar um meio de contraste nesse paciente para acentuar as formas das estruturas que eu quero visualizar. Dúvidas? Tranquilo. Então, terminando coluna vertebral. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Vocês estão vendo os vídeos que ficam na sala virtual de vocês? Se não na sala virtual, lá no canal do YouTube, vocês estão visualizando? Estão pegando para estudar? A partir do dia 10, agora, de junho, nós vamos estar alimentando novamente o sistema com as questões que vão cair na prova de vocês, na segunda avaliação de vocês, certo? Então, nós vamos estar alimentando esse sistema e eu vou usar os vídeos como base para desenvolver as questões que nós vamos colocar lá, tá? Então, obrigatoriamente, você vai ter que assistir os vídeos. Professor, é chato, né? Nem tudo na vida é diversão. Você vai ter que olhar lá, ver a minha cara e prestar atenção naquilo que eu estou falando, querendo ou não. Beleza? Aproveitando, se você entrar lá no site do YouTube lá para ver os vídeos, deixa um joinha. Porque é assim que funciona. Ô, André, esse material que tu tá passando para nós, os slides, tu vai mandar ele para nós na sala virtual? Olha, os slides em si, eu vou tentar mandar assim, é que esse processo de formação desse slide, ele é imagem sobre imagem. Então, quando eu mandar para vocês, vai aparecer uma imagem só, sobreposta. Eu tenho que ver como é que eu faço ainda. Mas todas as imagens estão lá no vídeo, tá? Você pode abrir observando. Eu vou mandar, sim, um material de anatomia para vocês, que vocês obrigatoriamente vão ter que ver os vídeos de anatomia que nós já vimos, para completar esse material que eu estou mandando para vocês, tá? Tranquilo. Vai me mandar esse material de volta respondido através da central do aluno. Tá, ok. Tá, obrigada. Okay? Mais alguém? Dúvidas? Muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre ressonância magnética de tórax. Nós vamos ver aqui parte de tórax, mas principalmente a região cardíaca, que é a região de interesse, na maioria das vezes, em ressonância magnética. Tá? Então, anatomia básica.
pulmões e mediastino, vou ter a região do timo, pulmão, né? Temos lóbulo superior, médio e inferior do lado direito, e os lóbulos inferior e médio do lado esquerdo, juntamente com traqueia, carina, brônquios principais esquerdos e o coração, que está acomodado sobre a cúpula diafragmática, posteriormente ao externo, no mediastino médio e tendo posteriormente a coluna vertebral. Inclinado cerca de 35 graus, com o seu ápice para o lado esquerdo. Esse é o posicionamento do coração. Um coração normal, a não ser que a pessoa seja destro-cardíaca. Então, indicações mais comuns para esse tipo de exame. Indicações comuns: linfoadenopatia mediastinal, tumores brônquicos, cerebrais, sulco superior, diferenciação entre neoplasias consolidadas ou não, né? Paciente com hipertensão, hipersensibilidade, vou ter que usar ou não obrigatoriamente o meio de contraste, estudos de perfusão pulmonar, avaliação do movimento diafragmático, infecções periféricas, miocardite, por exemplo, que é uma infecção do músculo cardíaco e assim por diante. Tem uma série de variações dentro da necessidade de eu realizar esse exame ou não, tá? Então, lesões entre as costelas, enfim, eu vou dar uma geral, mas o meu alvo principal é essa parte de mediastino, onde eu tenho as digitais cardíacas. O paciente, novamente, ele vai ter que estar em decúbito dorsal, tá? Vou usar equipamento de bobina corporal, dorso com arranjo de fase, vou colocar um aparelho de ECG nesse equipamento, porque eu vou ver tanto a respiração dele quanto os batimentos cardíacos, onde é sístole e diástole. Eu preciso desse equipamento de sístole e diástole para o equipamento poder fazer o melhor momento, ver qual é o melhor momento da captura da imagem, né? Na sístole e na diástole, geralmente naquele segundo que ele dá aquela pausa, tanto cardíaca quanto diastólica ou sistólica, ele captura a imagem nesse meio tempo. Os tampões de ouvido são padrão, tá? Então, esse é o procedimento muito parecido com a tomografia computadorizada, que vocês devem estar vendo com o professor Felipe Tanikawa. Posicionamento. Vai ficar em decúbito dorsal novamente, né? Derivação dos ECGs vai estar ligado, almofada de conforto colocadas nos joelhos do paciente. O paciente tem que ficar confortável, porque é um exame demorado, então o conforto do paciente é bem importante na hora da realização desse exame. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para todo exame que você for fazer, tanto em ressonância magnética quanto em tomografia computadorizada, eu vou obrigatoriamente precisar de um preparo, tá? Para cada paciente, para cada exame, para cada protocolo, para cada hospital, existe um preparo preliminar. Ou geralmente é jejum, suspensão de algum tipo de medicamento, se for o caso, e colocar o paciente da forma confortável, falar para ele não ir com uma roupa que tenha metais, zíper e assim por diante. Só lembrando, apesar que vocês já viram essa parte também. O paciente é posicionado de modo que a luz de alinhamento longitudinal fique na linha média e a luz de alinhamento horizontal passe no nível da quarta vértebra torácica e dos seus mamilos. Aqui está dizendo mamilos, mas isso é variável. Mamilo não é ponto de referência para nada, nós já vimos isso anteriormente, certo? Se é uma pessoa que tem um corpo delgado, o mamilo dela está na posição, geralmente, da vértebra. Se é uma pessoa que tem um sobrepeso, o mamilo dela não vai estar naquela região, certo? Vai estar mais abaixo. Então, nós temos que ter essa coerência, procurar pegar sempre pontos anatômicos que fazem parte do arcabouço ósseo. Esse eu sei que não vai ter diferença, independente da massa que a pessoa tenha na parte torácica, abdominal, ou seja lá onde for. Os pés do paciente podem ser colocados primeiro no magneto e o traçado do ECG, se o traçado do ECG não for satisfatório, tá? Por isso, modifica a polaridade do paciente em relação ao campo. Se eu for entrar primeiro com a cabeça do paciente, eu vou informar o equipamento. Se eu for entrar primeiramente com os pés do paciente, eu vou informar o equipamento também que eu fiz essa alteração. Bom,
aqui eu tenho traçado, eu vou pegar lá de cima, ó, vou puxar até aqui, quase o finalzinho da minha cúpula diafragmática. Por quê? Eu tenho que visualizar a parte torácica por completo. Professor, mas e se eu perder algumas costelas aí, tem problema? Veja bem, nós estamos vendo caixa torácica, estamos vendo tórax, mas a ressonância magnética, ela não é especificamente indicada para eu ver parte óssea. Se for para ver especificamente parte óssea, ele nem chegaria a esse ponto de ir para uma ressonância magnética. Ele já teria resolvido o problema dele, chegado a um diagnóstico final lá na tomografia computadorizada, que é feito anteriormente à ressonância magnética, correto? Então, vou fazer o traçado lá de cima e eu tenho que ter certeza que toda a parte do pulmão dele, tanto base quanto ápice, quanto as laterais, estão dentro do meu plano de pesquisa. Fiz a primeira imagem. Vou traçar a minha primeira imagem. Essa aqui, que imagem que é? É uma imagem coronal, certo? Vejo tanto a parte cardíaca desse paciente, quanto vejo também os espaços aí dos pulmões dentro da caixa torácica. Deu para perceber que as costelas praticamente não aparecem? Não consigo ver praticamente parte óssea ali, né? Eu queria que antes que a gente começasse a fazer essa parte anatômica, vocês dessem uma boa olhada nessa imagem e tentassem definir quais são as estruturas que nós conseguimos visualizar aí, tá? Eu vou citar aqui, ó, eu vou começar, tá? Aqui eu tenho ápice cardíaco, aqui eu tenho cúpula diafragmática, aqui eu tenho seio costofrênico, aqui eu tenho seio costrofrênico, seio cardiofrênico está dentro da minha imagem, e aqui em cima eu tenho a minha traqueia. Se aqui em cima eu tenho a minha traqueia, o que seria isso aqui? O que seria isso aqui? O que seria isso aqui, ó? Se você me disser, se alguém me disser o que é isso aqui agora, ganha um ponto na avaliação. Opa! Ó, essa bolinha, eu quero saber o que é isso aqui, ó. E aí? Milena. Cisto. Mentira, nem sei. Não O dá pra ver, o acrônio da gravando estátua. tá em cima. O gravando tá em cima? O acrômio? Sei lá. É só virar a Bom. tela. Peraí, calma aí, que eu te vi. Isso é uma imagem coronal, né? Tô vendo. É uma imagem coronal, quer dizer que o gravando tá em cima. Eu vou suspender o gravando. Não, mas daí não consigo suspender o gravando. Não tá, não. Não tá, não? É só meu, virar tá. a tela, se for no celular. Arruma Ah, a tá. hora. Se for no celular, dá pra dar um zoom na tela, daí dá pra tirar. Bom, alguém falou acrômio aí? Quem foi que falou Eu. acrômio? Marília. Então vamos lá, vamos ver se a Marília acrômio está ou não? certa. Eu vou ter tronco pulmonar. Tronco pulmonar, Ixi. vocês sabem que é uma estrutura que faz parte da base cardíaca. Eu vou ter arco aórtico. Estão lembrados do arco aórtico? Ele está no mediastino médio, se projeta em curva para o mediastino posterior, né? Fica entre a parte posterior do seu mediastino. Ventrículo esquerdo, átrio direito, a traqueia, que eu já tinha falado para vocês, e processo coracoide, mas chegou perto, tá? Quase, Marília, não foi dessa vez. Tá lá o processo coracoide. Eu achei que vocês fossem falar que era algum vaso, alguma coisa parecida, um tumor ou coisa parecida, mas até que chegou perto aí. Então, são essas estruturas. O que vai acontecer? Eu vou mandar essas imagens para vocês, só que essas imagens, evidentemente, que não vão estar com a resposta ali. As imagens vão estar com as setas apontando, e depois vocês vão estudar o material de vídeo que eu enviar para vocês e vão responder as atividades, tá? Bom, esse corte já é um corte axial, correto? Correto? Sagital? Sagital, olha aí. Vocês não estão prestando atenção. Então, vamos lá. Tem um corte sagital aqui, né? Tenho esse tubo que desce. Tenho esse tubo que faz essa curva aqui. E eu tenho esses dois buracos. O que seria isso aí?
Primeiro esse tubo que desce aqui. Quem chuta? Esôfago. Fala, Arthur. Esôfago. Esôfago. Quem dá mais? Traqueia. Traqueia. Milena, traqueia. Lucas, Artéria aórtica, aorta abdominal. aorta abdominal. Não Luciana, faço ideia. Ou é Canal traqueia, como é que é? A medula ali, né? Medula? Isso. Medula. No meio? Luana, Porque tá descendo, né? pizza. Ah, não. Não, seria É, lá no final, tá Se certo. fosse medula, seria mais para a parte posterior da coluna. Isso mesmo. Muito bem. Eu vou ter átrio esquerdo, porque tudo aquilo que é esquerdo fica na parte posterior. Átrio direito, logo à frente. Aorta descendente. Medula, Luciana, tá bem bem aqui no atrás. final, Ó, aqui eu tô bem vendo no final. os arcos. Chegou aí nas vértebras, Isso, certo? teria que estar lá nas vértebras. Mas, sim. E essa estrutura aqui? Falamos nela agora há pouco. Que é O justamente o arcótico? arco aórtico. Foi aqui, ó. Sai daqui, se projeta, atravessa o mediastino e vai para o outro lado. Então, arco aórtico. Se eu tenho ela iniciando aqui, então eu também tenho um processo aqui chamado raiz, tá? Então, tem aqui a traqueia, que é nosso ponto de referência, e tenho aqui a raiz aórtica. Na radiografia de imagem de raio-x de tórax, geralmente o pessoal chama isso aqui de botão aórtico também, tá? Botão aórtico. Aí fala, o cara vê o botão aórtico e depois do botão aórtico vem o arco da aorta. Só para a gente ter um parâmetro aí. Tá dando para associar as imagens, pessoal? Sim. Tranquilinho. Depois que mostra, fica claro, né? Depois que mostra. Depois que a gente sabe, né? Depois que a gente sabe. Giz, tendo uma noção básica, assim, até das estruturas que estão ao redor da estrutura de interesse, você consegue ter Se uma referenciar. base, assim, né? Isso. Exatamente. Se referenciar. Eu estou mostrando as grandes estruturas, entendeu, pessoal? Lógico, tem muito mais estrutura que a gente pode visualizar aqui, mas nós não vamos pegar isso porque não é uma aula especificamente de imaginologia. É só para você se orientar e saber qual é a imagem, onde estão as principais estruturas. Para uma aula de imaginologia, aí sim, você vai pegar ponto detalhado, existe uma metodologia para você poder estudar essa imagem ponto a ponto. Tranquilo? Então, oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Não, né? Estou ouvindo voz. Eu tenho aqui esse corte, é um corte axial também em T1, né? E eu consigo ver aqui algumas estruturas também, ó. Parecem tubos. Por isso que a Luciana confundiu com medula, a outra confundiu com traqueia, né? Milene confundiu com traqueia, porque realmente são parecidos. Só que você tem que lembrar que essa região que eu tenho aqui, esse corte é mais abaixo. Estou lá na base. Então, eu vou ter aqui ó, a aorta descendente, que é justamente aquela que nós vimos fazendo aquela curva e descendo. Vamos ter o átrio esquerdo, a aorta ascendente, que é aquele pedacinho que sobe e faz a curva antes do arco, e tronco pulmonar. Nós estamos falando aqui da base cardíaca, certo? Então, esse é o primeiro processo aí. Do outro lado, nós vamos ter veia cava superior. Como é um corte axial, onde fica o ápice desse coração? Está lá embaixo, voltado para a esquerda. O ápice está lá embaixo, voltado para a esquerda, repousando sobre o músculo diafragmático. Muito rápido? Tranquilo. Sim, Tranquilo. tranquilo. Bom, então agora nós vamos começar. Essa imagem ficou errada, não era a imagem que eu queria que aparecesse, mas tudo bem, vamos começar por ela mesmo. Nós vamos entrar agora, então, em ressonância magnética de coração de grandes vasos. Nós já vimos alguma coisa dos grandes vasos ali anteriormente, né? Nós vamos dar um pouquinho de segmento aqui. Eu tenho aqui um coração. Diferente daquilo que nós vemos aí no Facebook, que é aquele arquinho de um lado, arquinho do outro. Isso aqui é um coração. Nós temos aqui, daqui para cima, eu tenho os vasos da base. Ou seja, são os vasos que sobem lá
meu encéfalo, são os vasos que saem para os laterais, que vão para os meus membros superiores, e assim por diante. Os que trazem tudo aquilo que eu preciso do meu organismo para que faça a troca gasosa dos meus pulmões, e aqui eu tenho toda a estrutura dessa maquininha aqui formidável, junto com seus átrios e seus ventrículos, que tem que funcionar muito bem. E na maioria das pessoas funciona muito bem, graças a Deus. Então, eu vou ter aqui na parte superior, vamos lá, que você tem que mostrar que você sabe fazer. Aí. Cabeça do tronco, que vai subir do arco aórtico e se dividir, levando as artérias para o encéfalo. Cabeça do tronco novamente, onde vem os vasos, o fluido cardíaco dos pulmões, perdão, e vai passar novamente para o coração e voltar para os pulmões, né? Para o pulmão esquerdo, tudo que está em azulzinho, que tipo de sangue é? Sangue venoso. Venoso. Certo? Tudo que está em vermelhinho é sangue arterial. Então, eu vejo que o sangue venoso vem da parte superior, é trazido da parte superior do meu encéfalo, e o sangue arterial sobe novamente. Então, vou ter do pulmão esquerdo as entradas e as saídas, vou ter do pulmão direito as entradas e as saídas, e vou ter dos membros inferiores entrada e saída. Tudo aquilo que vai e volta, passa pelo músculo cardíaco, é bombeado com pressão para os periféricos até chegar nos capilares, lá na pontinha dos seus dedos, ou seja, lá onde eles forem desembocar. Opa! Estão vendo isso? Muito bem. Quando eu vou ver os vasos da base, o procedimento ele é o mesmo. Vou posicionar meu paciente, o meu conjunto de bobina vai ser os mesmos, vão ser os mesmos, e eu vou utilizar também os suportes de tórax para ver qual vai ser a sístole e a diástole desse paciente. Aí que entra o legal da história. Depois que eu fiz a primeira minha imagem Scout, eu vou ter que acompanhar os meus cortes, tanto sagitais, axiais ou coronais, pela estrutura de interesse. Eu não estou falando mais de tórax, estou falando de coração, parte cardíaca. Então, eu vou traçar uma linha que vai ser justamente o ângulo do qual os meus cortes serão realizados dentro desse tórax, ou seja, as imagens que eu vou capturar desse coração. Então, olha só, eu tenho uma imagem sagital, vou fazer o meu corte transverso nele, seguindo da base cardíaca ao seu ápice. E o meu planejamento vai ser o oposto, vai ser látero-lateral. Deu para entender? Sim ou não? Esse é um pouquinho mais complicado. Tranquilo. No caso, o corte vai em direção ao próprio órgão, né? Dependendo daquilo que eu quero capturar, eu vou ter que fazer uma escanometria diferente. Então, por exemplo, aqui eu peguei o alinhamento do ápice cardíaco até a sua base, eu tenho que saber onde ele começa, onde ele termina, né? E depois eu vou traçar os meus planos de corte para eu pegar as imagens necessárias nele. Então, eu tenho aqui, ó, eixo longo, com orientação do corte e limites de corte para a visualização dos quadros das câmaras. Das 4 câmeras, eu quero ver, ó, tenho 2 aqui na parte superior e tenho 2 aqui na parte inferior, certo? Então, a base está aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Dúvidas? No caso, o corte, aquela linha que tá ali, o equipamento ele vai te dar aquela angulação de corte, então ele não seria um axial verdadeiro? Não. Eu tô falando bobagem. É um axial. Só que porque assim, ele tá angulado ali, né? Não confundam a caixa torácica com a minha estrutura de interesse. Qual é a minha estrutura de interesse? Coração e grandes vasos. Então, quando eu pego o ápice cardíaco e traço uma linha longitudinal nele, do eixo longo dele, eu tenho na parte mais mediana a base e tenho, nesse outro ponto aqui, o ápice, certo? O traçado vai ser feito da base para o ápice.
Então, que tipo de corte eu vou visualizar aqui? Coronal, sagital ou axial? Axial. Axial. Os cortes vão ser feitos da base para o ápice. Dúvidas, pessoas? Deu para entender? Deu para entender. Tranquilo. Só você entendeu, Maria? Eu entendi também. Entendi, tranquilo. Beleza, então. Por favor, se manifestem, porque depois nós vamos mudar agora esse corte. Ó, fiz a disposição dele no eixo lateral, continuo fazendo o meu planejamento no plano sagital e fiz novamente as linhas de corte, tá? Eixo longo com orientação de limites de corte para a visualização do eixo curto. O eixo curto dele é justamente esse aqui, tá? Então, cada vez que eu quero pegar um tipo de corte dentro dessa estrutura, eu tenho que mudar o meu planejamento como se fosse uma estrutura normal. Só que eu tenho que pensar da seguinte forma: o que eu quero visualizar é a base cardíaca, os grandes vasos e o coração. O restante não me importa, eu tenho que me concentrar na estrutura de interesse, certo? Aí que é importante você estudar anatomia. Por quê? A anatomia vai me dizer, você pode conhecer a estrutura, mas onde ela começa e onde ela termina? Tenho lá um fígado para fazer, onde ele começa e onde ele termina. Onde é a cabeça, onde é a cauda? Você tem que saber. Se você não souber, você não vai conseguir traçar o protocolo, ainda que o paciente esteja lá dentro do equipamento. Então, é só uma ciência para a gente poder ter essa visão, tá? E nós vamos falar depois sobre ressonância magnética de abdômen. Nós vamos parar por aqui, eu vou mandar o material para vocês depois. Eu preciso que vocês vejam esse vídeo novamente para ver, principalmente essa parte cardíaca, e eu vou mandar o material de anatomia para vocês. Eu vou preparar esse material agora de anatomia. Como nós não estamos em sala de aula, eu não enviei antes, porque primeiro vocês teriam que ver a aula, certo? Pessoas, dúvidas? Foi muito rápido, muito devagar? Fala, Luciana. Não, tranquilo. Tá tranquilo? Tranquilo. Se eu mudar essa imagem para vocês fazerem os traçados, vocês vão conseguir fazer? Sim. 100% de certeza não dou, mas eu tento. Né? Tá. Sim, a gente falou sim, só quero ver, gente. Ah, credo, é. Segura essa menina. É simples, pessoal. É a mesma coisa. Vai, eu mandei umas imagens de membros superiores e inferiores para o pessoal da biomedicina. Não é a primeira vez, todo semestre eu faço isso, eu mando para eles material de membros superiores e inferiores. E aí eles me mandam a resposta, porque eles têm que falar a estrutura, têm que falar o tempo, e têm que falar o corte, que é aquilo, se axial, se sagital, se coronal. E eles acham que geralmente punho é rim. Quê? Que mão é rim, porque o corte axial de mão fica parecendo um formato de um feijão, assim, né? Apesar de ver as estruturas lá dentro. E eles falam que aquilo é rim. E ainda apontam que o osso das falanges, o osso dos metacarpos, são tumores. Né? Então, assim, a interpretação do corte na imagem, aquilo que você está visualizando, é essencial. Isso é falta de quê? Falta de anatomia. Tá? Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Pessoal, aquela atividade que eu passei para vocês, que era para vocês fazerem responder, referente às imagens também, vocês responderam? Pela segunda vez respondi, professor. Todas as atividades, Sim. inclusive. Sumiu Sim. tudo do manimestre. Tá, então espera um pouquinho aí. Eu vou Ô, achar o André, gabarito. Oi, deixa eu te pode falar. perguntar. Depois de uma aula que nem essa tua, qual o prazo que o professor tem para postar ela na nossa sala virtual? Olha, geralmente o professor tem um prazo de uma semana para fazer isso, entendeu? Por quê? Não, nada, só para mim saber. Não, você está falando porque você tem algum gato aí e está querendo saber. Não, é que eu entrei atrasada numa aula, não tua. E aí eu quero rever a aula, essa que eu entrei atrasada. Por isso eu estou perguntando qual o prazo que ele tem para botar lá, para a pessoa botar, entendeu? Só por isso, não tem nada, não. Eu vou
aqui o material, só um minutinho, pessoal, que a gente já... É que é tanto arquivo, eu tenho que lembrar o nome do arquivo que eu coloquei aqui. Resposta caso clínico não é... Mas aparece para o senhor aí quando a gente envia, prof? Aparece tudo. Aparece o dia, a data, a hora que você acessou, se você acessou pelo celular, se você acessou pelo computador, se você acessou na casa da vizinha, aparece tudo. Ah, tá, porque eu fiz lá daí, só para... Essa que tu tá perguntando é aquela que vem com uma gradezinha no início ali, com as letrinhas A, B, C e D, E? Acho que foi a última, né? Essa aí mesmo. Ah, então tem umas imagens de T2, flare, como você falar no final, de coluna. Então, parece que eu mandei. Coluna tem... Não é essa. Imagem, avaliação, imagem. Até eu tinha uma dúvida nessa questão aí, tinha uma lá que podia jurar que era T1, só que não tinha resposta T1, e daí só tinha flare. Aí eu nunca nem vi flare, fui tentar ver e não consegui diferenciar. Aí eu nem sei lá o que eu respondi no nome. Flare, se não me engano, é um T1 sem... apagando a ponderação, né? Alguma coisa assim, não é, professor? Porque lá a região ao redor da calota craniana parecia bem branquinho. Daí eu supus que era T1, né? Que o professor falou que sempre aparecia assim. Tá, e no 7 ali, o que vocês identificaram naquela... O que é aquilo ali? Conseguiu identificar? Eu não tô com a atividade aberta aqui. Tá. Porque eu não consegui nem entender que órgão é aquele ali. Fiquei com dúvida, digo, mas o que é isso aqui que eu não consigo identificar? Qual que é a questão? Leia para nós. Classifique a imagem a seguir na ponderação, né? Ele queria saber o eixo e a ponderação, mas aí tem uma imagem que eu não consegui. Eu digo, mas o que é isso? Pelo amor de Deus. Não consegui saber o que era aquilo ali. Me diz aí, como é que tá o nome desse exercício lá no Unimestre? Na sala Se não me engano, tá alguma coisa relacionada com coluna. Peraí, deixa eu abrir meu Unimestre. Exercício de relaxamento. Delícia. Ai, caramba. É que eu tenho um monte de pasta aqui de ressonância, eu não sei para onde foi parar. Caso clínico, questão, webinar, radiologia, não é. Fundamentos, não é. Ficha de acompanhamento. Estou falando para vocês que eu estou trabalhando demais. Eu não consigo me organizar, porque é muita coisa para eu fazer sozinho. Desafio. Nessa pasta aqui não está. Nessa também não. Eu vou entrar lá. Atividade de fixação, ponderação. É ponderação, sei que é ponderação, mas coloquei aqui no meu computador ponderação. Ô Marília, mas depois se tu abrir a tua atividade e tu souber me identificar aquela imagem ali e quiser me mandar, eu fico grata. Me manda foto dessa questão aí no Zap que eu te respondo aqui já. Tá. Vamos. Aqui, achei. Vamos lá, pessoas. Eu vou abrir aqui e nós vamos já ver o gabarito desse negócio, tá? Já vamos visualizar aí. Luciana, acabei de ver a imagem, não faço a mínima ideia do que é.
Pois é, não entendi de onde é que o André tirou Na isso. minha cabeça era joelho, né? Mas acho que não, porque não tem nem patela. Pois é, eu não consegui, olha. Qual o número da atividade aí? 7. Nós temos a primeira, a número 5 é um Essa aí que eu crânio, fiquei em dúvida, ó. número 7. Essa aí que A é número um 7 é um joelho aí, ó. joelho. Mas cadê a patela? Por isso que eu fiquei com dificuldade. Na verdade, assim. É, eu o tô fêmur pegando a ali, a posição, tíbia ali embaixo. ela ficou aqui na parte superior. Eu quero ver. Exatamente. Então, tem a tíbia aqui, ó. Parte distal do fêmur aqui, músculo aqui do Só outro não aparece a lado. una. Tenho aqui uma Ah, estrutura não, aqui, a fíbula. do ligamento. Então, esse aí é joelho. Nossa. Eu sabia que vocês não iam O prof, a questão de cima, parecer um pouquinho com ela. Vamos lá, ó. a Me questão dá um 6 número ali. aí, a gente vai falando. Não, então Fala vamos que corrigir tudo, né, André? imagem que é. Eu fiquei com dúvida na questão 6 ali. Nós temos aqui 1, nós vamos ter a alternativa 1. É a amplitude do sinal detectado após o pulso de rádio. Tá, então vamos lá para a questão 6. Peraí que deu uma travada legal aqui. Questão 6. É. Classifica a imagem a seguir quanto à ponderação. Bem, está perguntando do eixo de orientação. Alternativa A. Parou? Melhorou? Peraí, professor, que tá bugado ainda. Aí. Não, acho que não era essa. Era do crânio Aí. lá, que falava em flare. Falava em flare. É a 5, É. então. É isso, 5. Perdão. Tá, então vamos começar do começo, depois a gente chega lá no crânio. Tá? Isso aí. Então, aqui, a alternativa correta, começando pelo teste 1, a alternativa correta é a amplitude do sinal de ressonância magnética detectado após o pulso de radiofrequência não permanece constante, mas declina efetiva e rapidamente até zero, de acordo com a figura. Então, eu tenho que é o FID, que é decaimento de indução livre, né? Ele vai cair rapidamente, então, é a minha questão A. Na questão 2, as afirmativas a seguir correspondem à ponderação, isso aqui é muito fácil, é o contraste racional, assinale a resposta correta. Tem um gráfico aqui, estão lembrados do gráfico? T2. Então, é uma fonte de perda irreversível de sinal ligado à perda universal da entropia, predita pela segunda lei da termodinâmica. O que é a entropia? Viram isso em física? Não. Química? Não. Então, assim, eu tenho a entropia e tenho a entropia. Uma organiza toda a situação molecular, a outra vem e bagunça tudo, tá? Então, é justamente isso que ele está dizendo aqui. Elas ficam organizadas, depois elas perdem energia e vão bagunçando completamente uma em relação à outra. A razão do declínio também é um processo exponencial, que de modo tempo e relaxamento em T2, de um tecido e a sua constante temporal de declínio, esse é o tempo necessário de perda de 37% da magnetização longitudinal. Eu estou falando de T2 aqui? Estou falando de T2. Então, aqui na resposta D, a razão do declínio também é um processo exponencial, e o efeito T2, assim como o T2 estrela, decorre da homogeneidade do campo magnético e sim do paciente, variando de forma randômica as crises dos núcleos adjacentes. A curva do declínio T2 é dada por 2 pontos. Você vê aqui, ó. Eu não precisava nem ler toda a questão. Por quê? A partir do momento que ele está falando de T2, eu tenho um gráfico em T2, eu vejo que esse gráfico é em declínio, só pode ser a questão D. Certo? Então, está em declínio, é T2. Está subindo, é o quê? T1. Está aqui, ó. 63% T1, 37% T2. Certo? Tinham dúvidas em relação a isso, pessoas? Tranquilo.
T1 e T2? Então, tá lá. Tranquilo, né? Estimulação da radiofrequência, blá, blá, blá. As afirmativas a seguir correspondem à ponderação e ao contraste em ressonância magnética. Assinale a alternativa correta. Os dois extremos da de contraste e ressonância magnética é o tecido adiposo e a água. Um tecido tem um hipersinal, caso tenha uma pequena componente transverso de magnetização. Já um tecido com um hipossinal tem um grande potencial, um grande componente transverso de magnetização. O tecido adiposo é composto de hidrogênio ligado a carbono e consiste de grandes moléculas. Nele, o carbono não retira os elétrons em volta do seu núcleo de hidrogênio, mas permanece numa nuvem de elétrons, protegendo o núcleo dos efeitos do campo principal. O hidrogênio, tecido recupera. Pessoal, qual vocês anotaram aqui? Eu não vou ficar lendo isso tudo, não. Vocês têm a atividade aí na mão. A alternativa é a alternativa B. Eu tenho aqui um núcleo de hidrogênio, tecido adiposo composto de hidrogênio que é ligado ao carbono. Tá? Classifique para a imagem seguinte o plano ponderado na imagem do seu eixo de orientação. T2 coronal, flare em axial, DP sagital e T2 estrela sagital. Qual a dúvida? Eu achei que era T1, porque eu lembro, eu estava assistindo a aula do senhor, o senhor falava que quando ao redor do crânio ali, onde seria o tecido adiposo, ele fica claro, né? E daí não seria T1? Mas no caso aqui, vai... não tem T1 aqui como opção. Pois é, isso que eu não entendi. Essa imagem, ela não é T1, tá? Essa imagem, ela é uma mistura que pode ser ou aqui T2 estrela, porque eu fundi as imagens, pode ser a DP, que eu dei mais sobressaídas, não é sobressaída que eu quero utilizar a palavra, mais evidência para o meu tecido, né? Ou pode ser flare, T2 coronal, ele não é. Então, vamos ver. Questão número 5. B. Então, eu tenho aqui... eu tinha colocado flare mesmo. Em axial. Só pelo fato de eu ter 2 sagital, já descarta a questão. Sim, mas aqui, aí eu fui procurar na internet, certo? Eu não achei nenhuma imagem com o flare propriamente dito. Eu vi um vídeo que o cara explicava... Porque assim, pessoal... Explicava que o flare era, se não me engano, um T1, só que apagando o destaque, sabe? Da gordura, alguma coisa assim. É uma mistura, na verdade, porque ele vai me dar maior contorno. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, não sei se vocês conseguem ver, eu consigo ver aqui quais são as meninges que eu tenho aqui. Eu consigo visualizar aracnoide, subaracnoide, devido justamente ao flare. Se eu colocasse tudo em T1, ele ia juntar todas as imagens nesse espaço, entendeu? Porque são estruturas muito finas. Bom, classificação da imagem a seguir, na ponderação da imagem do seu eixo de orientação. Essa imagem é uma imagem axial, certo? Sim ou não? Sim. Sim. Se eu tenho uma imagem axial, a C e a D eu já descarto. Então, eu estou entre a A e a B. Vou estudar um pouquinho de anatomia. Aqui, eu vejo parte de musculatura. Mas a parte de abertura de vasos, eu consigo ver da forma escura. Se eu estou vendo da forma escura, então provavelmente essa imagem é um T2, é a 6. Olha lá, T2. Deu para entender? Por quê? Eu vou por eliminação. O que eu estou procurando? Por isso que para cada exame de ressonância magnética, eu tenho que saber exatamente aquilo que eu estou procurando. Se eu não souber, fica difícil identificar e saber o que eu vou classificar. Aqui é o joelho, como nós já falamos, né? Aqui, sim, é um plano coronal, então só pode ser T1, porque eu só tenho um plano coronal aqui, né? Aqui eu tenho um plano sagital, aqui eu posso ter ou DP ou T2.
o que está me sobressaindo aqui? Canal medular, né? E fluido, não é isso que eu estou vendo aqui? Então, essa questão número 9, ou ela é DP, ou ela é T2, porque o corte ele é obrigatoriamente sagital. Vamos lá na questão número 9, e olha lá, ó, alternativa D. Então, ela vai ser um T2. Estir. E aqui, classificação da imagem com orientação é um plano sagital, então ele pode ser só T1 ou T2. Tenho de sobressaída aqui a parte que eu tenho mais gordura. Eu acredito que essa imagem, então, seja um T1. Tá lá, T1. Tá? Alguém ficou com dúvida, pessoal? Tá aqui, ó, vou deixar o gabarito para vocês darem uma olhadinha aí, depois vocês confiram com a imagem de vocês, que vocês enviaram. Tá? Dúvidas? Então, nós vamos ficando por aqui. E qualquer novidade eu passo para vocês novamente via WhatsApp, tá bom? Vou mandar as atividades para vocês e na sexta-feira nós corrigimos essas atividades que eu vou enviar para vocês online. Alguém tem alguma dúvida? Tá de boa? Tranquilo? Tranquilo. Fala, Lucas. Tranquilo? Tranquilo, tudo certinho. Então tá, pessoal, aqueles que têm interesse em ver a parte do estágio lá, coloquem aí na ponta do lápis a disponibilidade de vocês